Olá, queridos irmãos, saudações do crente docente. Está no ar seu CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que estejam gostando das lições postadas semanalmente nas mídias sociais. Eu sou o professor Franklin Siqueira e estaremos falando hoje sobre a revista da editora Central Gospel, que tem por título Fundamentos da Liderança Cristã. E hoje abordaremos a lição de número 11, que tem por tema Barnabé, um líder desprendido e solidário, comentada pelo querido pastor Walter Brunelli. Não se esqueça de divulgar o trabalho do crente docente. Para isso, te convido a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar as aulas postadas, deixar seu like, acionar o sininho das notificações, para que você possa ficar por dentro das novidades do canal. Bem, quero agradecer a Deus por mais esse convite que me foi feito, através do querido pastor e professor Edivanei, bem como me congratular com toda a sua equipe, pelo belo e incansável trabalho de divulgar o ensino bíblico por meio das mídias sociais. Bem, o textuário da nossa lição está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 24. Diz assim: porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Bem, como objetivo, 3 pontos a lição marca, a fim de que o aluno possa compreender e fixar a lição. Primeiro ponto, que Barnabé destacou-se por ser um líder desprendido. Ponto 2, que Barnabé destacou-se por ser um líder humilde. E o ponto 3 é que Barnabé destacou-se como líder por saber abrir o caminho, de liderança para outros também. Bem, como introdução, cabe primeiro a gente fazer uma breve ideia de que seja um conceito, um significado, um sentido do que seja liderança. Bem, existem vários tipos de liderança. Por exemplo, liderança empresarial, que é aquela que motiva outros a agirem por um propósito comum, que vai ser o bem da empresa. O liderança pessoal, que é aquela que desenvolve o indivíduo em sua capacidade de agir com foco em si mesmo, tendo suas motivações como ponto de partida para uma vida desenvolvida e harmônica em si. Tem também a liderança militar, que é aquela que motiva outros a seguirem um pensamento ou aquela capaz de conduzir vidas em um ponto de convergência. Tudo isso no sentido, na direção sempre de se cumprir uma ordem recebida. Por mais que sejam exploradas na sua forma mais pura, todas essas lideranças vão estar sempre fadadas a encerrarem em si mesmo o seu propósito, porque nunca visa o próximo, nunca tem por objetivo incrementar ou acrescentar na vida do próximo. Agora, veja bem, quando a Bíblia faz menção sobre José ou Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, ela faz menção a 3 características pessoais que é vista como por ele ser visto, na verdade, como um dos maiores exemplos de liderança do Novo Testamento, que são imprescindíveis a qualquer líder em potencial. Primeiro é o de ser homem de bem, ou seja, homem de caráter, de personalidade, de uma identidade muito bem construída. O segundo, cheio do Espírito Santo. Se a gente fizer um paralelo, se Deus é o alvo, se Cristo é o caminho, então o Espírito Santo é o combustível que arde, que queima, que motiva, o chamado dunamis, que significa poder que se manifesta em dons, em milagres, em conversões, e por que não dizer que dava o crescimento significativo da igreja primitiva, como é revelado em Atos 4:33, diz assim: com grande poder, ou seja, com grande dunamis, os apóstolos continuavam a testificar da ressurreição do Senhor Jesus, e grande favor estava sobre eles. Bem, já o terceiro é o de ser um homem cheio de fé, ou seja, Barnabé possuía a tríade perfeita para impulsionar outros, motivar os que estivessem fracos, de ser um homem de visão espiritual, capaz de perceber o quanto Saulo e João Marcos eram fundamentais na pregação do Evangelho. Veja bem, o Filho da Consolação, ele possuía características tão parecidas com as de Cristo, que ora a gente vai ver ele indo atrás de Saulo, ora a gente vai ver ele não desistindo de João Marcos, e mostrando o quanto esses eram importantes, em tê-los também por perto, ainda que o último, o João Marcos, mesmo tendo refutado ali, retornado por conta da pregação do Evangelho, seja pela sua tenridade, pela pouca experiência, mesmo assim, ele não desistiu de nenhum dos 2 discípulos. Com isso eu posso fazer uma leitura acerca de Barnabé e entender que a verdadeira liderança é aquela que prioriza o próximo, que é abnegada, que é empática, que tem seu próximo como superior a si mesmo e, acima de tudo, motivadora e apta a discipular.
Logo, por que não dizer, né? Desprendida e solidária. Bem, Barnabé não fez parte da antiga escola apostólica, ou da escola apostólica, ou da primeira escola, como também se fala. Não fez parte do grupo dos 12 discípulos que andavam com Cristo. Porém, Lucas, o autor do livro de Atos, ele cita o Filho da Consolação após ter sido separado pelo Espírito Santo para uma obra bem específica de evangelização. Barnabé é citado na primeira vez na Bíblia, no capítulo 4, versículo 36 e 37, ainda no livro de Atos, momento em que ele vende, né, uma propriedade e coloca aos pés dos discípulos como forma de doação à obra, né, como forma de entrega, de renúncia, como uma maneira de se declarar que está entendendo o propósito de Cristo, da salvação, da expansão do reino, né? Bem, 3 pontos são destacados pelo comentarista da revista, e para aprofundar o conhecimento sobre o assunto e torná-lo de fácil compreensão, o pastor Walter ele faz uma abordagem desses pontos cardeais que vão nos conduzir, né, a um entendimento pleno sobre o tema da lição de número 11. Bem, o primeiro ponto é: o grande líder é desprendido, né? O segundo ponto, o grande líder ele é solidário. E o terceiro ponto afirma que o grande líder é um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Bem, e por fim, o querido pastor ele faz uma breve conclusão. Bem, ponto 1. O grande líder é desprendido. Barnabé era um levita natural de Chipre. Trazia consigo um aguçado intelecto, né? E uma motivação extraordinária pela causa de Cristo. Para que se tenha ideia de quem ele era, no livro de Atos, capítulo 4, Barnabé aparece como um ofertante desprendido. E o texto dá a sugestão, dá a ideia de que ele foi o primeiro cristão que, compreendendo a importância da expansão da fé, vende uma propriedade. O valor ele coloca aos pés dos discípulos em um ato de entrega, né? um ato de renúncia, né? Por ser um homem de posses, ele não se deixou controlar pelo que possuía, né? Antes ele entendeu que o que tinha fazia parte de um propósito muito maior, que era o de levar a palavra a todos. Bem, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, no capítulo de número 9, versículo 5, na segunda carta, ele afirma algo revelador sobre o que oferta, com relação ao incentivo à coleta, né, aos irmãos necessitados, quando diz que a oferta aos outros cristãos é uma expressão de generosidade e não de avareza. Agora, entenda uma coisa, a escola de Alexandria era um grande entreposto intelectual do mundo antigo naquela época. Localizada ali no norte da África, no Egito, mais específico na cidade de Cairo, era considerada também como a luz para o mundo, dada a questão de conhecimento cultural, teológico e de outros ramos do conhecimento que pulverizavam o mundo antigo. José, ou Barnabé, foi criado nesse contexto de saber. Por possuir esse grande conhecimento, ele figurava constantemente entre os profetas e doutores da igreja de Antioquia. Por ser tão real a expectativa da vinda de Cristo já naquela época, e isso é percebido, né, haja vista que os feitos do Senhor Jesus ainda ecoavam de forma muito forte entre todos daquela época, a unidade da igreja ela era percebida nas ofertas, onde todos eram movidos, né, pelo mesmo sentimento, pela mesma motivação, e por que não dizer pelo mesmo espírito em querer servir. Barnabé, ele abriu mão do que possuía para aceitar o que Deus lhe oferecia, que era o chamado para pregar o evangelho. Com isso, a atitude do Filho da Consolação fala até hoje que um cristão não é obrigado a dar tudo que possui, porém, não deve ser apegado ao que tem, ao ponto de deixar Deus em segundo lugar. Observe o que diz Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz que nos cabe primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Ou seja, o reino era prioridade, era o foco de Barnabé. Por ter como prioridade a causa de Cristo, né, Barnabé, juntamente com Saulo, que tinha sido ameaçado de morte já em Damasco, e que foi para Jerusalém com a ajuda dos irmãos que o auxiliaram na fuga, teve por Barnabé como discipulador e quem o apresentou à igreja de Jerusalém
confirmando sua conversão e falando de como o Senhor Jesus lhe aparecera no caminho de Damasco. Por possuir um discernimento espiritual muito aguçado, uma credibilidade também entre os irmãos, e por ser um encorajador por natureza, Barnabé percebeu que era a hora de Paulo assumir a liderança, que a hora dele já tinha chegado de assumir a liderança daquele grupo de evangelistas. Em Atos capítulo 13, versículo 7, narra a história do procônsul Sérgio Paulo, que chama Barnabé e Saulo para ouvir a palavra de Deus pela boca deles. Porém, um homem chamado Elimais, um encantador, tenta impedir que o procônsul ouvisse a palavra de Deus pela boca dos dois. Irmão, não é incomum que o inimigo use dessas mesmas artimanhas nos dias de hoje para impedir que as pessoas ouçam e creiam na palavra de Deus. Essa mesma tática, ela é usada ainda hoje quando falamos de Deus para alguém. Muitas vezes parece que não querem ouvir nem entender o que está sendo dito, não é verdade? Veja bem, Saulo, cheio do Espírito Santo, percebe a ação maligna, repreende o encantador, que fica logo cego e fica cego naquele mesmo instante. Aquele que pensava que iria impedir pessoas de ouvirem da palavra de Deus, fica cego, impedido de ver. Aprendemos que precisamos possuir as mesmas características de Saulo também. Ser cheio do Espírito Santo e possuir o discernimento espiritual para perceber e compreender a ação do inimigo. Não diferente das características também de José, o Barnabé, um homem de caráter, cheio do Espírito Santo e de fé. Agora, observe que, a partir desse momento, Saulo passa a ser chamado Paulo, não diferente de José, que passou também a ser chamado de Barnabé, né? Cabe ressaltar que a mudança de nome naquela época pode ser vista como uma maneira de se impedir perseguições futuras, né? Ou ainda um símbolo, um marco de mudança de Deus na vida de alguém, uma espécie de passagem de quem se era para quem se tornara. A exemplo disso, a gente tem Abrão, né, que passa a ser chamado Abraão. Gênesis 17, capítulo 17, versículos 5 e 6. Outra é Sarai, que passa a ser Sara. Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16. Jacó muda para Jael, né? Gênesis 32, acho que é 27 e 28. E Simão, que passa a se chamar Pedro, né? Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18. Entre outros. O que chama a atenção nesse estudo sobre a vida e características de Barnabé é que ele poderia até mesmo reclamar a dianteira da missão, né? Estar à frente, figurar como alguém culto ou se orgulhar por ter sido separado pelo Espírito Santo para uma obra de evangelização. Mas, ao contrário, preferiu motivar e reconhecer o chamado de Deus na vida de Saulo ou Paulo. Acreditar que alguém como Saulo poderia ter se convertido era ao menos surpreendente. Saulo perseguia os cristãos, maltratava-os, levava-os presos por ordem daqueles que o procuravam matar, aqueles que seguiam a Cristo, né? Ele ia lá, prendia e depois ele levava para julgamento na igreja de Jerusalém. Você entender com profundidade, a situação de Paulo era algo tão complicada que, após ter tido um encontro com o próprio Cristo no caminho de Damasco e ter permanecido naquela região por cerca de três dias, Ananias, quando é avisado por Deus para ir ao encontro de Saulo, né? Em Atos, capítulo 9, versículo 10 e 17, ele chega a questionar a Deus sobre ir ter com Saulo, para orar por ele, haja vista o temor que tinham desse perseguidor. Ananias vai falar com Deus, se referindo a Saulo com a seguinte expressão: Senhor, aquele homem. Mas olha só como Deus se refere. Deus se refere a Saulo como um vaso escolhido. Ao orar por Saulo, no versículo 17, né, Ananias não o chama mais de homem, como havia chamado antes, mas agora passa a chamá-lo de irmão Saulo. A mudança na vida de Saulo era tão perceptível, mas se não fosse Barnabé, ou seja, ainda que essa mudança fosse perceptível a todos
que rodeavam a vida de Saulo e todos os discípulos que observavam quem ele era, se não fosse Barnabé, né, por meio de sua liderança e credibilidade junto à igreja de Jerusalém, ele nunca teria sido aceito. Por quê? Por causa da sua vida, por causa da sua história, por causa da perseguição que ele promovia justamente aos cristãos. Bem, no ponto 2, diz que o grande líder ele é solidário. Imagine o que Deus estava fazendo na igreja primitiva, né? A perseguição estava gerando frutos na evangelização. Mas acreditar que um homem como Saulo, né, de uma hora para outra, aparece pregando Cristo como Filho de Deus, era realmente surpreendente, questionador. Bem, não muito antes ele era encarregado pela perseguição e prisão dos cristãos. Agora ele andava por toda parte dizendo que Jesus o apareceu no caminho a Damasco e o perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era um tanto fora da realidade. Afinal, ele era quem se dirigia ao sumo sacerdote, né, para poder pegar as chamadas cartas, né, para ir às sinagogas, que eram consideradas as igrejas da época, com a finalidade de perseguir e prender, fossem homens, mulheres, e levavam eles a julgamento. De perseguidor a perseguido, você entende quão transformada foi a vida desse homem. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, percebe através dos frutos que Saulo, que deixara de ser mesmo homem depois de ter saído de Damasco. O solidário Barnabé, que tinha o dom do encorajamento, ele percebeu que Paulo verdadeiramente havia entregue seu coração ao Senhor. E o defender diante dos apóstolos, capítulo 9 do livro de Atos, versículo 27, foi algo até que surpreendente para todos. Ainda com muito temor, Saulo até foi aceito pela igreja, né, e passou a pregar por toda a parte acerca de Cristo, do que ele havia feito na sua vida, sobre a sua conversão, sobre como se dera a questão do caminho a Damasco, né, e por motivos de perseguição por parte dos gregos que desejavam matá-lo, a igreja o acompanhou até Cesareia, região litorânea ali de Israel, e depois o enviou a Tarso. Capítulo 9 do livro de Atos, 29 a 30, vai narrar bem essa história ali com bastante profundidade. Agora observe só, capítulo 11 de Atos, a igreja em Jerusalém toma o conhecimento de que a igreja em Antioquia estava passando por perseguições. Eles então enviam Barnabé, que se alegra muito com Deus e tudo mais, e vai ajudar os irmãos na fé naquele lugar. E chegando lá, ele vê o que estava acontecendo com toda a igreja e exorta, né, os membros daquela igreja a ficarem firmes. Lá no versículo 23 vai falar sobre isso. Agora, observe uma coisa, professor. O que Barnabé fez, ele sai de Antioquia e vai até Tarso à procura de Paulo. A distância entre essas duas cidades era de aproximadamente 231 quilômetros, de capital a capital. Quer dizer, então, que Barnabé andou aproximadamente 462 quilômetros porque acreditava na conversão de Paulo e também naquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Ou seja, ele deixa de ser perseguidor e começa a ser um perseguido por causa da obra, por causa de Cristo, né? E crer que Deus o transformara numa nova criatura. Ambos permaneceram em Antioquia ensinando a palavra e firmando os passos dos irmãos daquela igreja. E aí que está a questão. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Entenda uma coisa. Imagine uma grande rocha, né? Uma grande montanha ali composta por rochas que a contornam em todos os seus lados. Bem, para se fazer um estudo dessa rocha, a fim de se descobrir sua idade, sua formação geológica, tira-se um pequeno pedaço dessa rocha, uma lasca. Apenas por meio de estudos laboratoriais e científicos é possível se descobrir todas as características daquela grande rocha, apenas por meio de um pequeno pedaço de pedra. Assim somos nós cristãos, com Cristo. Significa
cristão, né? A palavra cristão significa pequenos cristos, significa que quando os discípulos foram chamados de cristãos, eles estavam representando um pedaço de quem Cristo era. Assim como um pequeno pedaço de pedra pode revelar toda a identidade da montanha, nós, como pequenos cristos que somos, representamos na terra quem Cristo é no céu. Bem, Paulo realizou 4 viagens missionárias, né? Na sua primeira viagem, João Marcos retornou a Jerusalém. Acredita-se que tenha sido por causa da sua pouca idade e não se acreditava estar maduro o suficiente para a viagem missionária. Paulo pensava em consolidar as igrejas visitadas na primeira viagem. Em Atos capítulo 15, versículo 35, ele fala sobre isso. O filho da consolação, ou seja, Barnabé, através da sua capacidade, né, do seu discernimento espiritual, resolve dar uma nova oportunidade ao jovem João Marcos. Porém, Paulo, ele não acreditava que fosse mais útil a presença do jovem na obra, já porque havia refutado, né, na primeira missão em Panfilha. Barnabé se responsabiliza então em tutorial o mais jovem, o mais moço. Veja bem, tal atitude foi tão nobre da parte do próprio Paulo em perceber isso, que em dado momento ele consegue perceber o quão importante foi aquele discipulado que Barnabé aplicou sobre João, que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo vai dizer o quão importante também era esse jovem para a obra. Né? Barnabé nos ensina que ninguém é descartável na obra do Senhor, não é verdade? Ter o discernimento espiritual, a prudência em observar os frutos, estar apto a discipular, investir em vidas e ser um líder espiritual também. Não desistir de um cristão, seja ele novo convertido ou não, né, irmão? É a marca de homens que pretendem viver o céu na terra, né? Essa é a verdade. É a marca que Cristo deixa em nós, não é verdade? Bem, no capítulo, no terceiro ponto, né, o grande líder é um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Nesse terceiro tópico, ser estudado aqui, iremos separar cada característica de Barnabé e falaremos mais sobre cada uma delas de forma isolada, né, com o intuito de aprendermos mais um pouco com os predicados, né, pessoais que esse líder neotestamentário tanto nos ensina, né? Bem, o primeiro ponto é um homem de bem, né? Essa característica de Barnabé traz consigo uma revelação muito pertinente. O termo bem tem por significado uma pessoa que causa alegria e felicidade. Também pode ser considerada como a qualidade de excelência da ética, né? Bem, quando a Bíblia afirma que Barnabé é uma pessoa de bem, ela está se referindo que o filho da consolação, ele é um homem de caráter, de identidade, de predicados pessoais que lhe habilitaram a ser um cristão capaz de impulsionar outros, né, de ver qualidade em outros que merecem ser trabalhadas, né, a fim de dar crescimento ao corpo de Cristo. Observe, o comentarista da lição diz que a benignidade é tão íntima da bondade que muitas vezes elas se confundem. E nessa direção, a gente pode afirmar então que a benignidade tem relação direta com o ato de fazer o bem a alguém, com o ato de servir, né? A ideia de ser um homem de bem é ter a capacidade de poder servir com excelência. Barnabé era um homem tão desprendido de destaque, que mesmo tendo sido ele a pessoa separada pelo Espírito Santo, não desejou tomar a dianteira, o protagonismo da equipe missionária. Antes, percebeu que Saulo trazia consigo um espírito de liderança natural, né? E possuía um testemunho que poderia ser usado como instrumento para alcançar vidas. Agora, inveja, ciúme, egoísmo, brigas, dissensões, né? Isso tudo, irmão, é característica de um coração egocêntrico e mau. Barnabé não possuía essas características, né, que adoecem a alma. E reconhecer que estava na hora de Paulo tomar a liderança endossa o que a Bíblia fala sobre ele, né? Ou seja, o de ser um homem de bem, né?
Bem, o segundo item é um homem cheio do Espírito Santo. Quando a palavra orienta enchei-vos do Espírito Santo, ela quer dizer que devemos ser cheios continuamente, ou seja, todo dia, né, em todo instante. Essa característica de Barnabé fala muito a todos nós. Ser cheio quer dizer que ele entendia bem a necessidade de ser permanentemente cheio de Deus, né? De viver uma vida constante, transbordante, e que essa relação com a pessoa do Espírito Santo não retrata um período de tempo, né? Mas de movimento e envolvimento contínuo com o Espírito Santo. Observe, ninguém consegue dar frutos estando vazio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 11, versículo 24, afirma que Barnabé, cheio do Espírito Santo, ganhava muitas almas para o Senhor, né? Outras 9 vezes no livro de Atos, a expressão cheio do Espírito Santo, ela aparece também. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, né? Atos 4:8, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, enfrentou os magistrados, né? Capítulo 4 do livro de Atos, versículo 31, diz assim: cheios do Espírito Santo, os crentes anunciavam com ousadia, né? Capítulo 6, versículo 3, diz assim: para ser separado ao diaconato, era necessário que o homem fosse cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 6, versículo 5, e capítulo 8, versículo 5 também, fala que Filipe, cheio do Espírito Santo, ganhou Samaria para Jesus. Atos 7, 55 diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus, irmão. Atos capítulo 9, versículo 17, diz assim: somente após cheio do Espírito Santo que Paulo tornou-se o maior apóstolo da história do cristianismo, né? Atos 13, versículo 9, cheio do Espírito Santo, Paulo expulsou o demônio de Elimais, o encantador. Atos 13, versículo 52 vai dizer: cheio do Espírito Santo, em Antioquia, os crentes estavam também cheios de alegria. Não é verdade? Meu irmão, a pergunta que fica é a seguinte: como poderíamos nós, cristãos desse século, vivermos vazio do Espírito Santo, né? A ordem é encher-vos. Então, está no imperativo, ou seja, encha-se hoje, amanhã, depois de amanhã. Irmãos, todos os dias precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ele é o nosso combustível, vem dele a nossa força, está nele a palavra que nos direciona, é ele que nos encoraja a vivermos uma vida renovada diariamente. Terceiro ponto, um homem cheio de fé. Na vida empreendedora, como também na vida militar, em qualquer outro ramo de atuação profissional, é necessário ser muito bem cuidadoso com as decisões que a gente toma diariamente, né? O que tenho aprendido e que mostra, né, que mesmo eu tendo um bom plano para lidar com o mundo dos negócios, com o mundo profissional, o melhor a fazer é obedecer a palavra de Deus. Isso é um sinal de fé. Imagine você recebendo a direção do céu de ir para a direita e olhar e ver todos virando para a esquerda. O que você pensaria, né? O certo é acreditar que você estaria indo na direção contrária da que todos estão indo. E isso pode até parecer que está acontecendo algo errado, né? Com a direção que você está tomando, mas a ideia de obedecer a Deus com aquilo que Ele nos falou, isso é um sinal de fé. Acreditar que o Deus lhe disse é o certo, né, a despeito de que todos estejam falando ou praticando ao nosso redor, né? Barnabé, quando decidiu vender sua propriedade, derramar aos pés dos discípulos o que recebeu, demonstra que ele era uma pessoa de fé, e sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, né? A sua firme fundamento como cristão era entender
que ser solidário, ser presente também na expansão do reino, isso era um sinônimo para a fé que ele tinha. Andar sob uma direção divina e acreditar que a palavra de Deus é o norte que precisamos, é sem dúvida alguma o grande desafio de muitos cristãos contemporâneos. Não está ligada a fazer uma fezinha, coisa do gênero. Antes, andar pautado em um estilo de vida que não toma conselho com outra cultura que o homem possa conhecer. Barnabé sabia muito bem disso. Investir no reino é sinônimo de alcançar vidas por outras mãos. Eles, juntamente com Paulo, viviam em um patamar de vida cristã irrepreensível. Pode-se dizer que lutaram e venceram, experimentaram de um nível de vida e de intimidade com Deus jamais visto antes. E o pastor Brunelli ele foi muito feliz em dizer que Barnabé viveu um nível de vida espiritual completo. Bem, queridos, como conclusão, querido pastor Brunelli deixa claro que Barnabé era muito respeitado pela igreja primitiva. Características como preparo intelectual, respeito que possuía entre as lideranças da igreja em Jerusalém, a percepção e o discernimento espiritual, que era uma de suas marcas mais evidentes, e a capacidade de incentivar outros da fé a desenvolver o seu chamado, aquilo que Deus tinha na vida de outros também, dava ao querido Filho da Consolação a capacidade de liderar e influenciar não só Paulo, mas também João Marcos, como um perfume, além de marcar momentos, traz lembranças maravilhosas. Barnabé era o bom perfume de Cristo derramado na vida dos outros, como diz 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 15. Assim como pessoas marcam e influenciam a vida de outras pessoas, Barnabé foi capaz de discipular e como discípulo de maiores perseguidores da fé cristã, que foi Paulo. E percebeu o quanto Paulo seria útil na pregação do evangelho. Foi capaz de discordar de Paulo acerca de João Marcos, e mostrar que um erro não define quem somos, não é verdade? Foi inclusive foi incisivo, na verdade, em defender a conversão de Paulo junto à liderança da igreja primitiva. Irmão, precisamos de andar com pessoas que tenham as mesmas características de Barnabé. Na verdade, irmão, precisamos ser Barnabé, na vida de outros que precisam de ajuda na caminhada, não é verdade? Andaram, irmão, por diversos lugares, evangelizando judeus e não judeus, pregando o evangelho da salvação. E a marca mais evidente que Paulo, discípulo de Cristo e discipulado pelo Filho da Consolação, carregava, era o de dizer para todos que a graça é tão absurda que foi capaz de trazer vida a quem queria levar à morte. Essa é a verdade. Existe uma frase do pastor Charles Spurgeon que reflete bem a causa da evangelização que Barnabé e Paulo e João Marcos também levavam. Ela diz assim, abre aspas, evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou pão, fecha aspas. Bem, queridos, chegamos ao final de mais uma aula e eu quero agradecer a você, querido ouvinte, por ter estado conosco nessa missão tão linda que é a arte de lecionar. Quero te convidar também para seguir nossas páginas no Instagram, que é o @crentedocente, e no Facebook, no endereço facebook.com/crentedocente, e ativar também as notificações do canal do Crente Docente no YouTube. Queridos, até a próxima e fiquem na paz.